Boa tarde, Marcos. Olá, tudo bem, Rodrigo? Tranquilo? Como é que Tudo estão bem as por coisas aí? aí? Tudo bem? Caminhando, Tudo sob caminhando bem. controle? Expectativas boas, retorno do semestre presencial, a gente fica na expectativa, né? Eu tô em licença, mas estou trabalhando bastante aí numa pesquisa. A gente aprende todo dia. E, bom, já estamos ao vivo, na verdade, Rodrigo, e assim, a ferramenta ela é muito interessante, mas ela é muito autoritária, ela encerra a nossa transmissão depois de 1 hora. Ela nem pergunta, Então, né? é isso, nem pergunta. Então, a gente já pode começar a fazer o esquema, então, agradecendo aqui a presença do Rodrigo Almeida. E eu vou fazer uma brevíssima apresentação. Não é uma entrevista. Normalmente, o que a gente faz, Rodrigo? A gente, acho que já foi explicado para você, mas está só relembrando. Você fica absolutamente à vontade para desenvolver o seu tema, que, aliás, é História Pública, Práticas de Ensino e Cinema, né, o título da live de hoje, do LEPCON, que é um projeto de novas mídias, linguagem de novas mídias, coordenado por mim, Marcos Napolitano, pelo Eduardo Moretim, uma parceria da ECA com o Departamento de História, Departamento de Rádio e Cinema com o Departamento de História, ambos da USP. E o Rodrigo, então, hoje vai desenvolver o tema História Pública, Práticas de Ensino e Cinema. Antes de passar a palavra, Rodrigo, é bom sempre uma pequena bio, uma mini bio aqui. Eu até procurei aqui na minha caótica estante o seu livro, né? Mas é claro que eu não achei, né? Mas não posso levantar aqui porque quebra o protocolo visual da coisa, mas eu quero dizer que o Rodrigo tem vários livros, vários textos sobre esse tema, né? E o Rodrigo é professor da Faculdade de Educação da Universidade Federal Fluminense. Ele é doutor em Educação pela UFMG em 2014, né? Foi a defesa. Aliás, desenvolveu exatamente uma tese sobre História Pública e Cinema, né? E desde então vem se dedicando a esse tema da História Pública. Ele é mestre em História também pela UFMG em 2004, professor do programa de mestrado Prof. História da UF, né? E também atua no Laboratório de Ensino de História da UF. Né? Bom, o Rodrigo tem vários textos, vários livros. Se você quiser até destacar algum outro que me escape aqui, Rodrigo, mas eu queria, de todo modo, aqui a gente tem teleprompter, o negócio é chique, estou com teleprompter, que na verdade é o meu computador aberto aqui na minha frente. Então, o Rodrigo, ele tem vários artigos, eu estou tentando achar seu livro, só que eu não estou no Lattes, nome direitinho É aqui. esse, é esse que eu organizei aqui com a Miriam, não é? O História Isso, é Pública o e Ensino História de Pública, História. isso, História Pública e História, esse mesmo que eu estava querendo achar. A editora faz um mexão aí, Rodrigo, sem crise. É pela Letra e Voz, Letra e né? Que tem Voz, sido uma editora importante, né, para publicar muita coisa no campo da história pública, né? E foi um livro que eu organizei juntamente com a Miriam Hermeto, né, da FMG, que inclusive está no ciclo dessa nova essa live. temporada do LabCon, né? E o Rodrigo tem vários artigos, obviamente não vai dar para a gente fazer a lista aqui, mas ele tem vários artigos, né, nos quais ele entrecruza cinema, história pública e formação de professores, educação. Então, acho que é por aí que você vai, sem dúvida, discorrer, a palavra é tua, e eu vou fazendo pequenas intervenções. A ideia é que você fale em torno de meia hora, e para a gente ter um tempo para as perguntas, não apenas minhas, né, eventualmente, mas também de quem está participando. E a gente agradece aí as Ótimo. pessoas que estão aqui. A palavra é contigo. Muito obrigado, Marcos, né? E quero agradecer a equipe do LabCon aí pelo convite. Fiquei super contente quando recebi, né? Então, Marcos, Eduardo, Moretim, né? Que são pessoas muito generosas e sempre muito abertas, né? Para essa discussão da, da história pública, né? Do cinema, da educação, são parceiros aí que eu fui construindo também no decorrer da minha trajetória, super importantes, né? Eduardo Moretim que orientou minha pesquisa, enfim.
E eu fiquei muito contente também, não apenas pelo carinho pessoal, né, mas pela importância desse projeto do LabCom. Né, que aí eu fui dar uma olhada, eu lembro que você já havia mencionado, né, algumas ações nessa direção que antes da pandemia, né, que estavam começando a ser construídas aí, e é muito urgente, inclusive, né, Marcos? Eu acho que é essencial, não debruçarmos muitas pesquisas nesse campo de produções de conteúdos, de circulação de conteúdos, dentro desse grande campo, né, que cada vez mais se consolida e à medida que se consolida também se amplia, né, que é das humanidades digitais, né? Então acho que é muito urgente e o contexto também torna, eu acredito que esse projeto muito significativo, porque o mundo está retomando, né, um pós-pandemia de uma forma não normal, por certo, né, ainda muitos riscos e ainda muitos perigos na esquina, mas a Espanha, por exemplo, já passará a tratar a Covid como uma epidemia, né? Então, enfim, e as universidades estão, na sua grande maioria, as universidades públicas estão retornando. E eu acredito que, dentro desse contexto, eu acabei montando um caminho de conversa aqui, meio que pensando essas questões, porque quando a pandemia do Covid estourou, a, o campo da educação, ele talvez tenha sido o primeiro a sentir, não é, o baque, não é, de como organizar o ensino, primeiramente no espaço do ensino básico. As universidades fecharam de uma forma um pouco menos traumática, mas com muitos traumas, obviamente, mas no ensino básico ficou uma situação muito complicada também. E, em grande medida, acabou colocando o professorado, não é, e os estudantes e as famílias desses estudantes numa realidade que ela não era uma novidade, né, o uso de tecnologias, né, as tecnologias elas já circulavam, já eram conhecidas de boa parte da população e usufruída por boa parte dessa população também, mas de repente ela se tornou o meio de ensino. Né, ela se tornou a interface em que isso acabou se desenvolvendo nesses 2 últimos anos, e isso, em grande medida, nos colocou diretamente no olho do furacão das humanidades digitais e da história pública na educação. Né? Então, depois que eu peguei o convite, eu procurei contextualizar um pouco isso daqui e montei um roteirinho aqui para a gente ficar nesses 20, 30 minutos de conversa, para a gente ter um espaço para o diálogo. E aí eu vou pedir licença que eu vou tentar fazer um, uma interface com um conto, não é, do Luiz Borges, né, Jorge Luiz Borges, do A Biblioteca de Babel. Que eu acho que ele traz alguns elementos bem interessantes para esse momento que a gente está vivenciando. Então, eu vou organizar essa minha fala aqui em 3 grandes temas, que seria uma breve contextualização, um pouco sobre a história pública e os desafios para o ensino, de história principalmente, e uma pincelada, assim, sem ter muito tempo para aprofundar, nas questões do cinema, mas também algumas outras fontes, né, sobretudo desse campo do audiovisual, dos podcasts, que foi muito, não é, demandado nesse período aí, nesses últimos 2, 3 anos. Então, o conto da Biblioteca de Babel é um conto bastante interessante, da década de 40, né? É um conto da literatura fantástica, né? E se trata daquela biblioteca, né, como uma metáfora de um universo infinita, misteriosa, não é, em que as pessoas muito bem arquitetada, não é, muito muito sistematizada, inclusive, muito organizada, muito precisa, livros que não se repetem, um conjunto de códigos, não é, de 25, né, caracteres ali para poder fazer a escrita, que não obedece uma língua normal, uma língua conhecida, nem nada. E o conto ele vai se desenvolvendo entre uma efusão, uma admiração, um mistério encantador, mas também um conto que vai sufocando, não é, o narrador e o leitor desse conto, que vai
criando muitas angústias, que vai levando ao desespero. Então, me parece que é uma situação bastante interessante, porque a ideia da biblioteca é a ideia do conhecimento infinito, é a ideia de tudo ali localizado. E aí eu, buscando algumas informações, né, sobre esse campo das humanidades digitais e da internet e dessa profusão de interconectividade que nós vivenciamos hoje e que, mais especificamente falando com os professores, né, eles tiveram que se debruçar muito profundamente nessa interconectividade. Eu fiz essa analogia, não essa no século XXI, não é? Então quase 100 anos depois do lançamento do Conto do Borges, parece que nós estamos nos deparando, de certo modo, não é? Reservadas proporções, obviamente, com uma nova biblioteca de Babel. Então, a internet, quando se desenvolve lá no final dos anos 70 e nos anos 80, e ela se massifica nos anos 90, né, se populariza, e hoje ela se torna imperativa, então tudo hoje é muito pautado, né, por esse ambiente virtual. Há uma grande expectativa de que temos tudo ao nosso alcance. Temos tudo ao nosso alcance, temos todo o conhecimento do mundo ao nosso alcance, não há nada que não possa ser, né, respondido mais, e tudo está muito à nossa disposição. E parece que, passado um pouco dos anos, a internet também vem mostrando, assim como a biblioteca do narrador do Borges, também mostrando que ela pode ser também desesperadora, que ela pode ser muito asfixiante, que ela pode sufocar muito. E isso é muito sentido, quando a gente trabalha diretamente na formação de professores, e na formação continuada de professores. Há uma demanda muito crescente de anos já, mas que certamente no período da pandemia foi muito cruel para estudantes e professores, nessa aula remota, nessa aula interfaceada pelo computador, e cria muito essa expectativa de que esses conhecimentos que estão aí circulando, esses conhecimentos que estão muito favoráveis, eles podem ser entendidos como um livre acesso à informação, com uma democratização do conhecimento, mas também eles têm se revelado como uma perda da profundidade, como uma perda da capacidade crítica reflexiva, com a indução a erros. E isso é interessante observar, que o Walter Benjamin já fazia alertas para esses sinais da modernidade lá na década de 1920 1940, com essa profusão de informações e que ia matando, inclusive, a pessoa do narrador. E que é um campo que foi depois resgatado pelo o educador Jorge La Roça Bondiá, quando ele tem um texto que circula bastante no campo da educação, que é a pedagogia da experiência, em que ele chama a atenção, olha, as informações por si só são apenas dados. Então, como organizar essa quantidade de dados? Como organizar essa biblioteca borgiana do século XXI como conhecimento? E aí, parece que quando os debates sobre história pública começam a ser sistematizados, a acontecer de uma forma mais sistematizada, porque eles acontecem desde a década de 1960 e 70, principalmente no exterior, mas nos anos 90, nos anos 2000, 2010, começa de novo a ter um reagrupamento de reflexões nessa mesma direção da história pública. E coincide, inclusive, o Brasil com outros países, esse movimento ele ocorre simultaneamente, que é um sinal dos tempos, e é justamente a consolidação da internet como esse novo grande espaço de circulação, de trocas de informação, cada vez mais acelerado e cada vez mais acessível. Embora isso, a gente tem que guardar uma ressalva muito importante para o acesso à internet, o acesso aos meios de acessar a internet, a estabilidade de redes, isso é uma questão de capital também. Então, é uma parte do ouro de tolo da internet, essa democracia toda. Então, me parece que quando a discussão da história pública ela começa a chegar de uma forma mais sistematizada, por muito compreensível, havia muitas
dúvidas, né, muito mais dúvidas, né, do que é de fato a história pública, do que respostas prontas. Não é um conceito fechado, é um conceito em construção, como nas humanidades digitais, né, é um conceito elástico, mas a elasticidade não pode ser entendida como vale tudo. Então, a história pública, ela passou a ser muito vista também com ressalvas de que, ora, se tudo está ali, não é? Então qualquer um pode escrever história, nós vamos cair no esvaziamento do significado de história, no esvaziamento da correção das informações, né? E isso para a sala de aula é muito emblemático, né? Os relatos de professores, de estagiários, né? de jovens professores que acabaram de sair da universidade relatando as dificuldades, né? de lecionar, por conta, não é, de que a própria ideia do conhecimento histórico ela é questionada. Não é? Então, fulano falou, meu pai, a experiência da minha avó, quer dizer, a memória individual se sobrepondo a um conhecimento construído, não é? Por meio de pesquisa, por meio de uma metodologia. Então, acho que esse é um dos pontos de um dos grandes desafios. Né? Mas, ao mesmo tempo, à medida em que as trocas vêm acontecendo, as trocas vêm se tornando, não é, mais horizontais, inclusive, não é, porque ela não está mais restrita na academia. A quantidade de professores do ensino básico discutindo e trabalhando em ações de história pública tem sido muito interessantes. Né? E aí eu acho que tem uma frase que me parece que pode sintetizar um pouco essa primeira parte aqui desses pontos que eu estou colocando, que é uma frase do texto do Borges que eu acho exemplar. Ela fala assim: a biblioteca febril, cujos fortuitos volumes correm um incessante risco de transformar-se em outros e que tudo afirmam, negam e confundem como uma divindade que delira. Né? Então, quer dizer, essas informações que nós estamos aí, como lidar com ela, né, para a formação do conhecimento histórico, seja no âmbito da escola ou para além da escola. Né? Acho que esse é um dos grandes desafios. Me parece que esse diálogo da história pública como o campo das humanidades digitais, como o campo, né, do ensino, da educação, ele é muito fértil. Não é? E, obviamente, que aquele terreno que é fértil, ele também tem, não algo que não vingue, não é? Ou também ele favorece alguns crescimentos de algumas ervas daninhas ali. Né? Então, essa profusão de informações circulantes tem favorecido um problema mundial, que é o problema dos negacionismos. Os negacionismos históricos, negacionismos geográficos, negacionismos biológicos, negacionismos da realidade. Né? Quer dizer, então, não é à toa que existem projetos, né, que procuram contar uma história paralela, né, paralela à realidade, paralela às fontes históricas. Né? Então, isso é extremamente perigoso, porque não há uma regulamentação, não há um juiz, não é, entre aspas, que valida o que circula na internet ou não, e acho que não seria o caminho de pensar nessa grande autoridade, né, para o campo da internet. Me parece que é uma outra postura que nós temos que pensar um pouco nesse sentido. E porque também, de novo, com Borges, né, eu peço licença para uma outra frase dele, como ele coloca, né, já se sabe, para uma linha razoável com correta informação, há léguas de insensatas cacofonias, de confusões verbais e de incoerências. Né? E aí me parece que nós estamos lidando literalmente com um processo, quando a gente pensa a educação, com a construção da capacidade, né, de reflexão, de discernimento, de criticidade, de autonomia. Né? Então, não se trata de existe um único conhecimento, uma única verdade histórica, né? Mas fazer com que isso se torne uma construção, não é, coletiva, uma construção, não é, continuada, incessante. Né? E aí, pensando algumas práticas de ensino, né, que têm dialogado um pouco com essa perspectiva da história pública, e aí considerando a história pública, é fundamental na história pública essa ideia, essa primeira dimensão que nós temos da circulação da informação, da difusão do conhecimento. Mas ela não se restringe a isso. Né? Ela não está restrita ali àquela, a simplesmente transmitir uma informação ou não.
não é? A história pública, ela dialoga com áreas diferenciadas muitas vezes, né? Ela depende muito, não é, dos saberes de outras áreas, então a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade é uma característica muito marcante, e existe uma preocupação com o fazer, né? Então, como fazer, o que fazer, e é aí eu acho que cai um ponto que a Associação Brasileira de Ensino de História, a ABE, a própria AMPU também, tem chamado alguns ECTs, alguns debates, alguns seminários, para pensar numa, entre aspas, né, eu acho que a palavra é um pouco forte, numa ética do professor. Não é? Mas com certeza existem alguns princípios importantes, né, alguns compromissos, não é, que fazem parte do trabalho docente, que fazem parte da formação, não é, de futuros professores, que devem primar, não é, pela nossa condução profissional. Entre alguns desses pontos, me parece que alguns, não é, eles se sobressaem. Não é? Então, primeiro, de fato, é um compromisso, não é, com a liberdade. Né? E não confundir essa liberdade com pode tudo. A liberdade de tratamento da história, tratamento das informações históricas, ela tem um modus, não é, de operação. Então, acho que esse seria um ponto importante. O outro é que é inadmissível, né, que algum conhecimento que circule, algum conhecimento histórico que reivindique, não é, uma autonomia da liberdade da internet, da liberdade de escritas, né, de livre interpretação, de livre expressão, que vá contra os direitos humanos, né, que vá contra o direito da vida, né, que estimule a violência. Eu acho que esses são alguns pontos que ajudam a gente a pensar esse grande desafio que é da história pública, mas que é da história de modo geral e, fundamentalmente, ela afeta o dia a dia do professorado, porque nós sabemos que a grande parcela do conhecimento histórico de uma população, ela vem do seu ensino escolar básico. Então, a grande maioria das pessoas, o primeiro contato com história, e muitas vezes ele se restringe ali de uma forma sistematizada a partir disso. Então, recentemente, eu e a Miriam Hermeto, que a gente estava falando aqui no início da live, né, queridíssima parceira da UFMG, nós fizemos 2 trabalhos, né, organizamos 2 publicações que foi um grande aprendizado para a gente. A gente tem percebido, dentro dos eventos sobre história pública, circulação de textos, que muito se coloca a ideia da educação do ensino ali, né, nessas reflexões, e das publicações fechadas, cerca de 30% do volume é pensando mais a educação. Então, eu e a Mira, nós acabamos propondo, né, um dossiê que saiu pela revista História Hoje, em 2019, e na sequência recebemos um convite da Letra e Voz também para organizar um volume. Né? Os dois, História Pública e Ensino de História. Né? Então, em 2021, o livro saiu, o lançamento da revista foi em final de 2019. Em 2021, também teve o lançamento de um livro muito bacana, organizado pelo Benito Schmidt e o Jurandir Malerba, né, Fazendo História Pública, pela editora Mil Fontes, também, que tem muitos artigos interessantes dialogando com a educação. E aí, nessa experiência, nesse mapeamento, né, a primeira coisa que eu acho que chama atenção é a quantidade de professores do ensino básico escrevendo sobre história pública, trazendo suas experiências de sala de aula, e isso está não apenas nas publicações, mas também nas dissertações do Prof. História, o mestrado profissional em ensino de história, que é um mestrado em rede nacional, são mais de quase 40 universidades associadas, né, dentro dessa proposta. E muitos desses artigos são escritos em coautoria. Então, aquilo que a universidade sofre de uma crítica muito histórica, de que a universidade está dissociada, não é, da sociedade, e isso não é uma verdade 100%. Isso não é. Partes podem sofrer desse afastamento, mas, em grande medida, também é um diálogo muito intenso, muito profícuo, e muita parceria entre professores da universidade com professores do ensino básico, pensando práticas de ensino na chave da história pública. Eu vou citar só 2 exemplos desses trabalhos, né, que eu acho que são bem interessantes. Um que eu adoro, é uma experiência fantástica, que é a Heloísa Starling, com um grupo na UFMG, trouxe, que chama Um Historiador na Boleia do Caminhão. Eles pegaram uma ideia de pegar um caminhão e fazer uma grande adaptação desse caminhão para apresentar uma temática de história.
né? Então, o caminhão ele se transforma como aquele filme, né? O Transformers, né? O caminhão Optimus Prime, ele se transforma e tem sala de projeção, tem teatro, o caminhão vira uma grande plataforma com vários palcos, com vários espaços, tem exposição, projeção e tudo mais. E esse caminhão ele transitou o Brasil aí distâncias enormes assim, foi parar no norte e uma equipe enorme, não é, fazendo a pesquisa do tempo para fazer colocar o caminhão na estrada, né? Obviamente que é um projeto caríssimo, é um projeto que precisa de um financiamento enorme e tudo mais, mas é para isso que também existe recurso público de financiamento para a educação, não é? Aliás, para isso que deve ser investido o dinheiro na educação, não é para fazer Bíblia, não é personalizada, né? Então acho que é um pouco essa lógica que a gente precisa também dessas parcerias. Mas se não tiver o dinheiro, né? Se não tiver o dinheiro, também é possível fazer muitas práticas. E aí, muitos professores trazem, né, toda a sua informação, toda a sua experiência de articular dentro das condições que nós sabemos, muitas delas com muita precariedade, né, em muitas escolas, e consegue fazer bons trabalhos pensando em práticas de história pública também. Cito como exemplo um trabalho da Anita Carneiro e da Carolina Bauer, né, uma parceria. A Anita Carneiro, inclusive, tem um canal, não é, no Instagram sobre história, em que eles fazem uma cartografia da memória relativa à ditadura militar na cidade de Porto Alegre, né, levando a criançada, levando estudantes para os espaços e produzindo várias formas de conteúdo para usar várias plataformas digitais. Então, os trabalhos eles estão circulando, isso é bastante interessante, né, Marcos? Eu acho que isso é uma situação muito promissora e também significa, não é, a importância, não é, da continuidade da formação dos professores, da continuidade da pesquisa, da busca, como que as universidades elas têm que ampliar, não é, e favorecer que os professores que estão numa rotina de trabalho muito pesada, a gente sabe da condição, né? Os professores têm 2, 3, né? Às vezes até mais de 4 escolas, né? Trabalhando para compor uma renda familiar aí suficiente, né? Para sobreviver, e obviamente que o tempo de investir em pesquisa, investir em leitura, investir, não é, em curso de formação, fica praticamente zero, né? Sem considerar ainda a presença, né, de dedicação à família. Então, quanto mais políticas voltadas para a formação continuada de professores, isso vai se reverter, não é, numa educação básica, não é, melhor também, né? Então, acho que tudo também passa por essas prioridades governamentais aí. Então, né, para caminhar aqui para finalizar, não é, vou falar um pouquinho aqui do cinema, mas o que eu vou falar do cinema é pensando também nessas outras formas de linguagem. O cinema, agora especificamente o cinema, ele tem sido visto pela história como e para ensinar história como uma autoridade. Né? Aprende-se muito sobre história por meio dos filmes, inclusive aprende-se errado. Né? Então tem muita coisa mas o filme ele chega quando um filme se propõe a contar uma história, ele chega com uma autoridade muito forte para as pessoas, né? E tem muito tema sobre história que o único contato que eu tive foi através de filme, né? Não cheguei a buscar um livro, não tive isso na minha formação de universidade, não vi outros livros fáceis e acabei recebendo pela formação do filme. Então eu tenho que buscar outras informações para complementar. Mas o cinema então, ele tem um pouco isso. Determinados tipos de filme, mais. Né? Então, filmes com temática histórica, né, é imbatível, é legítimo dentro da sala de aula. O documentário ele vem com atestado de verdade quase que inquestionável, né? E tudo isso a gente precisa questionar, porque um filme, como diria o Robert Rosenstone, o filme é um filme. Ele não é um trabalho de história, ele não é um doutorado de história. Então, também não podemos criticar o filme como se estivéssemos fazendo uma crítica a uma tese de história. Né? Então, acho que esse equilíbrio é um equilíbrio difícil, né? Encontrar, né? Esse bom senso, encontrar como lidar com essas informações. Né? Mas eu acho que é extremamente possível, extremamente viável. Né? E e aí, no caso do cinema, no caso de um exemplo que eu tenho gostado bastante de colocar para reflexão, é o Menino 23, que na leitura que eu faço é um trabalho
né, que ele tem todas as características de um trabalho de história pública, que ele sai, é uma temática de pesquisa que sai da sala de aula do ensino médio. O Sidney Avelar, ele vai fazer a pesquisa, não é? Desenvolve o seu mestrado, seu doutorado naquilo. Depois o Belisário Franca, não é, cineasta, não é, em parceria com ele, né, fazem todo um roteiro e desenvolvem. É um filme pesadíssimo, um filme muito complicado da nossa história, né? Um filme bem difícil. Recomendo quem não assistiu que procure o Menino 23, que vale muito a Circula muito, pena. inclusive. Circula muito, né? Inclusive tanto com o Belisário quanto com o Sidney circulando, né? Fazendo comentários sobre o filme. É um bom exemplo de como é que o filme ele continua a ser um filme, ele continua, né? Tem as suas características de recriações, de animações, mas ele está discutindo a história. E aí é a história pública. Não é colocar a informação sobre história, não necessariamente proveniente, não é, de uma linguagem acadêmica, né, mas entender que ele vai gerar um debate e que esse debate é o momento oportuno para problematizarmos, para pensarmos questões relativas ali à história. Né? Longe de tratar o filme como o conhecimento já está dado ali. Né? Então, filmes sobre a Revolução bolchevique de 1922. Então, assisti o filme e entendi. Ou Lutero, né? Lutero, que a reforma protestante foi dessa maneira. Então, é um pouco esses limites que o filme também ele tem nessa geração do conhecimento histórico, mas que não invalida. Eu acho que acredito até o contrário, né? Ele potencializa o debate, né? Agora, temos que ter muito cuidado mesmo, né, com os usos e abusos desse tipo de linguagem. E aí é o filme, é um podcast, é um YouTube, é um texto, é um livro, é um artigo, não é um artigo de revista. Todos esses materiais eles precisam de uma criticidade muito grande. Então, voltando, não é lá a nossa problemática, não é dessa conversa aqui, não é essa relação da história pública com, não é, as práticas de ensino e pensando essa interface do cinema, pensando essa interface, né, de outros suportes audiovisuais, sonoros, não é? Como também da arte, de um entendimento mais ampliado, não é, o teatro, enfim, isso não é que esses caminhos eles precisam ser defendidos. Eles já estão muito consolidados, né, como práticas didáticas, como práticas de ensino. Né? Agora, é fundamental que nós tenhamos, né, essa percepção de que essa ampla circulação, uma vez que circula, não se tem muito controle sobre como que isso é recebido. Né? E a forma como a recepção ela tem ocorrido, ela também é muito potencializada por essa biblioteca digital que a gente acabou configurando no século XXI. Né? Então, não apenas o conhecimento ele acaba circulando de uma forma, muitas vezes, sem sustentação metodológica, sem sustentação, né, da produção do conhecimento ali, como também se induz ao uso com que o receptor daquela informação ele vai fazer. Acho que tem alguns campos que nós precisamos avançar muito para entender melhor como é que isso tem acontecido, e sem dúvida nenhuma, um dos campos que eu acho que é muito complicado para nós da área da história, principalmente, é o campo dos estudos de recepção. Não é uma pesquisa fácil de ser feita, é uma pesquisa extremamente complicada, é uma metodologia muito distante ainda, né, de certo modo, né, da nossa formação básica de historiador, mas que me parece que ela precisa ser cada vez mais enfrentada. Então, acho que vai muito nessa linha, vai muito nessa direção. De certo modo, já estamos com 30 minutos aqui, então, meio que para finalizar, eu queria finalizar com, de novo, citando mais uma frase do Borges, né, nesse conto maravilhoso dele, porque o cenário que nós estamos tendo não é justamente isso, é tanta informação, que o que tem acontecido com essas informações? Né? Então, a informação ela chega e no outro dia aquele tema já esfriou na internet e já não circula mais, já é uma outra pauta, já é um outro acontecimento, e isso na sala de aula, né, para o conhecimento histórico sistematizado e escolar, isso tem sido muito complicado.
tão complicado que numa reforma draconiana que foi feita do ensino médio, a história perde a sua especificidade, como a geografia, como a filosofia, como outras tantas disciplinas. Isso é um ataque ao conhecimento, isso é um ataque ao saber. Né? Então, isso é muito complicado. Essa reforma do ensino médio ela precisa ser revogada. Né? Acho que não há como consertá-la. Né? Preciso pensar, de fato, agora uma nova forma de pensar esse conhecimento. Né? E aí seria um pouco isso, essa profusão de informações, as informações que circulam, 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 é o que o Borges fala em um determinado momento de desespero do seu narrador, né? Que ele fala, olha, porque o narrador do Borges é um narrador já idoso, né, prestes a morrer, então ele vai recontando, né, toda a sua vida dentro da grande biblioteca. E ele fala, ó, via jovens ajoelhados diante dos livros, beijavam as páginas, veneram os livros, mas não sabem decifrar uma única letra. Né? Acho que esse é o nosso grande desafio, né? Como aproveitar esse campo maravilhoso que é a internet, não é esse arquivo, não é infinito como a biblioteca, mas ao mesmo tempo ele também pode gerar situações extremamente complicadas aí para uma razoabilidade, né? E isso impacta as nossas relações sociais, sem dúvida nenhuma. Então pensei em montar um pouco nessa linha, assim, acho que agora a gente legal abrir também para conversa, ver se tem alguns comentários, algumas questões. Não, já temos aqui uma pergunta e eu tenho várias, mas eu vou fazer só duas. Teria várias, mas eu vou fazer aqui só duas. Uma delas queria pensar o seguinte com você. Quando se fala em história pública, que é um campo, e ao mesmo tempo é uma espécie de uso público da história, quer dizer, um domínio social, e ao mesmo tempo um campo teórico. Né? Tem uma série de abordagens, claro, já há um debate sofisticado nesse campo, né? E há uma série de acúmulos teóricos. Mas, em grande parte, é um campo que também tangencia a memória, que é outra coisa, a memória social, tangencia, como você falou, a história escolar, né? A história como consumo, né? Uma história, alguns autores têm falado, uma história commodity, né? Uma história que por exemplo, está nesses TVs a cabo, nesses programas sensacionalistas, que vendem muito, que agradam muito, né? Sobretudo adolescentes, né? Mas não apenas. Então, eu queria que você comentasse um pouco acerca dessas fronteiras, né? Entre a história pública, né? O consumo de história, né? A memória, né? E aquilo que eu chamaria genericamente, eu tenho pensado nisso, mas nunca teorizei, estou elaborando agora, que é o que eu chamaria de uma cultura histórica da sociedade, que passa por instituições, pela história escolar, pelos museus, pela capacidade de leitura de um determinado público, enfim, pela formação, por exemplo, pela própria relação com a memória nacional, né, que é fortemente ideologizada, tudo isso que eu chamaria de uma cultura histórica, né? Que no Brasil a gente sabe que é muito frágil e muito fragmentada, né? Eu não gosto absolutamente de partir desse princípio que o brasileiro não tem memória, não tem história, não sigo essa linha, por favor. Ao contrário, é que o nosso esquecimento ele é produzido sistematicamente e institucionalmente, portanto nós temos uma história muito pesada e uma Uhum. antimemória muito pesada que eu acho que o historiador precisa enfrentar. Mas enfim, então o primeiro ponto é isso. Quais essas fronteiras, né? Como alguém que está chegando na história pública pode entender essas fronteiras entre memória, o consumo da história, a história pública como campo de pesquisa, a história pública como cultura popular, vamos dizer assim, circulação de culturas, enfim, imagens sobre o passado, conhecimentos, formulações sobre o passado. Esse é um ponto. O segundo ponto é um pouco mais específico, tem a ver com o tema da sua live, que assim, a gente sabe que o audiovisual hoje está em mutação, né? Aquilo que a gente chama de cinema está em mutação. Ele está conectado aos games, está conectado aos webcanais, enfim, a televisão web, a capacidade, inclusive, que o celular dotou as pessoas, os indivíduos, de produzirem imagens, né? E há vários teóricos estudando esse viés amadorista, né? Amador, né? O amadorismo nas imagens produzidas por indivíduos, mas que ao mesmo tempo dialogam com códigos pré-estabelecidos, né? Que o próprio dispositivo, inclusive, permite. Então,
como pensar a história pública num mundo que o cinema, talvez, cinema tal como a gente conheceu no século XX, que a gente estuda e você estuda, né, já não seja mais central, né, na experiência visual, vamos dizer assim, grande parte das pessoas. Então, essas são as minhas duas perguntas. Eu teria outras, mas eu vou ficar na minha. Eu já aproveito e faço aqui a pergunta transmito aqui a pergunta do Eduardo. Acho que nós temos mais uma aqui, do Eduardo Morequim também, que ele primeiro lhe pergunta quais ações no campo da história pública você destacaria hoje no campo da educação ou das mídias sociais. E ele também complementa, deixa eu ver se eu consigo ler aqui, diante da proliferação de imagens e sons por diferentes meios, qual seria o lugar do cinema, no nosso caso da telenovela, na construção de uma memória histórica? E um pouco essa observação dele também se complementa com a pergunta que eu fiz, quer dizer, esse novo estatuto da visualidade, da audiovisualidade no mundo atual. Teremos aí uns minutinhos também para a gente fazer mais uma pergunta. Mas essas já são bem cabeludas, fica à vontade aí para desenvolver. Eu agradeço muito aí esses pontos, né, porque são os pontos nos quais, né, os estudos sobre, né, memória, consumo de história, história pública, o audiovisual e o cinema, eles também têm enfrentado, né? Eu acho que é isso. Nós estamos num momento de muita remodelação, não é, de formas, não é, com a qual pareciam muito. Apesar de sabermos, né, Marcos, que o cinema sempre foi muito inovador, sempre se adaptou muito rápido às tecnologias, né? Ele talvez esse seja um dos segredos porque ele se tornou, não é, uma expressão cultural tão sólida, né? E que ainda é tão sólida que ela resiste a essa mudança tão voraz, não é, dessa efemeridade de hoje. Mas no caso vou começar de trás para frente, pensando nessas questões. No caso dos registros audiovisuais, do cinema, muita modificação, né? Eu não tenho acompanhado estudos sobre telenovelas, mas eu imagino que o papel da telenovela na cultura brasileira, que há 3 décadas atrás era inquestionável, não é? Então, nós tínhamos novelas com quase 100% de audiência, nós tínhamos uma mobilização muito grande, e hoje ela é cada vez menor, não é? Ela é cada vez menos irrisória. Irrisória não, acho que irrisória é um termo forte, mas ela é cada vez menos presente, né, nesse cotidiano das pessoas, né? A novela virou um passatempo muito fugaz, assim, né? A internet ela seduz muito mais as redes sociais do que ficar na frente de 3, 4 horas, como acontecia a partir das 6 horas da tarde até as 10 horas da noite assistindo novela, com um E hoje o intervalo com o reality jornal. show talvez tenha ocupado esse espaço. Sim, né? Agora o interessante é que o reality show ele não segue a mesma lógica da novela, né? De ter um enredo ali programado, né? De apresentação, inclusive com muitas novelas com temática histórica, inclusive, né? Mas de fato me parece que essas modificações, né, na forma de fazer, ela também impacta na forma de consumir. De uns tempos para cá, teve uma invenção dessas redes sociais aí, do WhatsApp, e acho que dos outros canais também, que me parece que é um dos atestados de que nós estamos passando por um momento muito complicado de comunicação, que é acelerar o áudio. Não é? E as pessoas passaram literalmente a acelerar o áudio, acelerar também, não é, o que se vê, não é? Você tem velocidade, até velocidade 2, velocidade 3, parece aquele melô, né, a dança do Creu, né? Velocidade 1, 2, 3, 4, as pessoas ficam ouvindo e assistindo rapidamente. Então, acho que isso tem a ver um pouco com aquela preocupação do Walter Benjamin lá na década de 30, né? Olha, é tanta informação, está tudo tão fácil, tão acessível, que as pessoas não mais produzem o pensamento, elas consomem a informação, né? Então, acho que esse é um ponto que deve ser considerado nas reflexões. Dentro dessa própria perspectiva, a ideia, não é, de uma história que consome, né, ou de um produto sobre história para ser circulado, isso também não é uma novidade, né, na história quando ela se disciplinariza. Você tem já no final do século XIX, início do século XX, você tem revistas para fazer esse tipo de divulgação do que se escrevia sobre história, e algumas também tinham um caráter meio que sensacionalista, como nós temos hoje, né? Ou seja,
boas produções e produções, não é, de caráter duvidoso sempre nos acompanhou. O que hoje modificou, sem dúvida nenhuma, é que isso está super acessível. Né? Hoje você não se consome mais banca de revista, né? As bancas de revistas vendem tudo, menos revista impressa, menos livro, né? Você tem todo quanto é produto ali dentro, menos o impresso, né? Então, acho que a ideia do consumo também tem passado um pouco por aí. E aí, de certo modo, dialogando um pouco com a pergunta do Eduardo, tem uma demanda de produções, não é, sobre história, não é, no formato audiovisual. Né? Existe uma demanda, existem laboratórios, existem produtoras que têm se especializado sobre isso, inclusive com investimentos muito fortes, e aí fica aquela questão. Quando você passa, ou quando se passa, né, melhor dizendo, quando se passa a entender a história somente como consumo, a produção do saber histórico, metodologicamente orientado, ela se esvazia. Né? Então passa a ser, olha, preciso vender esse produto, custe o que custar, né? Não importa o que isso vai impactar na geração de uma percepção do passado, de uma percepção de leitura do presente de uma determinada sociedade. Né? E aí é muito complicado, porque nós estamos lidando com o mercado, e o mercado não tem ética. Né? Não existe essa de que uma ideia de que o mercado ele vai regular eticamente o que fica e o que não fica. Não é a ideia de uma pessoa muito inocente falar assim, se o produto é ruim, as pessoas não vão consumir. Não, não é por aí. Né? Nós temos exemplos concretos no Brasil hoje que nos permitem fazer esse paralelo. Né? Então, é um pouco, não é uma situação muito complicada, porque se essa situação ela se coloca, né, nos dias de hoje, o contraponto ele acaba validando essa ideia de uma história sem importância na sua produção, que foi a reforma do ensino médio que eu comentei. Né? Então, há um esvaziamento da importância, um esvaziamento, né, da legitimidade, da autoridade, né, desse saber construído, desse saber que é demorado, desse saber que nem sempre vai ser agradável, que nem sempre vai ser palatável. Né? Então, é muito complicado. A história pública, eu já ouvi algumas críticas assim em relação à história pública de que ela favoreceu, não é, uma série de produtos ruins, não é, uma série de produtos sem um rigor, né, na sua elaboração. E eu discordo disso. Eu acho que não é a história pública. Né? Parece que é muito mais uma força de mercado que encontra, não é, nesses espaços para fazer esse tipo de produções. Né? Então, volto a bater muito nessa tecla de que passa muito antes pelo compromisso de quem vai escrever alguma coisa sobre o passado, sobre o presente. Seja historiador, seja um jornalista, seja um cineasta, seja alguém da imprensa, um radialista, né? Um teatrólogo. Quem vai abordar a história tem que ter um respeito pela história. Né? Entender que aquilo diz respeito a uma experiência compartilhada, não é, num processo histórico de longa duração. E claro que isso é complicado, né? Como exigir isso, como não é cobrar isso. O que nós podemos fazer na formação de professores é continuar batendo, não é? E trabalhando e construindo experiências e relatos, laboratórios como o LEPCON, laboratórios como os laboratórios de ensino de história que estão aí em todas as universidades de licenciatura. Acho que isso é fundamental, que esses espaços eles, não é, movimentem nesse sentido, né? Porque, e aí essa memória como lembrança pessoal, né, quando muito familiar, né, ela é muito mobilizada pelo um jovem adolescente, por uma criança na sala de aula, como o registro da história. Né? Então, essa distinção entre memória e história, né, quer dizer, aquilo que o Porriquet vai chamar, olha, é preciso significar essas memórias no tempo, né, para que ela seja reconhecida, e aí ela vai deixando de ser memória para se tornar história. Né? Isso é o trabalho do historiador, isso é o trabalho do professor de história. Né? A história, sem dúvida nenhuma, é fundamental, a memória é fundamental para a história, mas não se pode achar que a memória ela é a história. Né? A experiência de um não é a experiência social.
né? Então é muito complicado. Esse ponto que você traz problematizando, né, das memórias, né, ou de uma cultura de história, eu gosto muito de um debate que tem um colega aí de vocês na USP, né, o João Pimenta, ele faz com a cultura, né, cultura de história, né? Então esse entendimento, né, dessa formação, dessa compreensão, das formas como isso vai circulando, isso vai entrando em choque, não é? Como que existem incoerências e como é que essas incoerências elas podem ser retomadas. É tudo muito desafio, né? Tudo muito desafiador, sobretudo nos tempos de hoje, assim. Então, eu tenho batido muito, né, nessa perspectiva, assim, de que a sala de aula do ensino básico ela é um espaço que a gente tem que retomar com muito cuidado, né? E acho que agora esse retorno para o ensino presencial de uma forma mais sistematizada, as escolas, boa parte delas já voltaram já no ano passado, mas é fundamental saber como lidar com essa experiência do conhecimento da pandemia via remota, né? Sem abrir mão dos outros procedimentos que já existiam. A história não pode ser substituída, uma aula de história não pode ser substituída por um YouTube. A reflexão não organizada e estimulada pelo debate presencial da sala, pelo professor, ela não pode ser restrita ao estudante ver um YouTube lá na velocidade 2,5 e pronto, né? Então, eu acho que passa muito por esse campo, passa muito por esse caminho, assim. Me parece que aí, para não deixar uma parte da pergunta do Eduardo sem tangenciar, porque não é um espaço findo, né, de consolidado, mas me parece que cada vez mais tem surgido ações, não é, de interdisciplinares, dialogadas, não é, entre espaços principalmente das universidades. As universidades continuam sendo, aqui no Brasil, o grande motor, né, gerador de pesquisa, gerador de inovações, né, que lidam com essa linguagem do audiovisual, né, pensando a história, né, seja pela recuperação, seja pela digitalização, criando um grande acervo digital, que é algo que é muito caro dentro das humanidades digitais, né? Criar uma grande base, né, de acervo, mas não se restringe a isso, né? Há também muita produção. Se, por um lado, essa produção facilitada pela internet, pelas linguagens digitais, favoreceram, né, uma ampliação de vários produtos, e muitos deles, né, que caem na falta de um preparo adequado, de uma pesquisa histórica para fundamentar, ao mesmo tempo ela também pode favorecer com que textos, não é, audiovisuais acabam sendo construídos, né? Então a gente tem muito material de documentário, principalmente documentários, clipagens, né, de comunidades interiorandas, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, não é, enfim, de muitos grupos sociais aí, econômicos no país, que fazem um papel de quase, entre aspas, mas quase que uma ideia de um vídeo ativismo, inclusive, né, que impactam a política pública, que impactam a sociedade como em um espectro maior, e que muito dificilmente teria essa visibilidade se não fosse aproveitar esses canais, né? Então, nesse ponto, a história pública ela também está muito junta, né, porque ela está produzindo conteúdo de história com impacto na história do tempo presente também, né? Então, acho que vai muito nessa linha, sim. E acho que, fundamentalmente, a gente estreitar os diálogos entre os departamentos das universidades, entre as faculdades, né? Misturar os laboratórios, né? Então, acho que isso é fundamental mesmo, assim, porque isso favorece muito, porque são as trocas. É o exemplo do Optus Prime lá da UFMG. Né? Arquitetura, história, ciências das artes, as artes plásticas, né? É o motorista do caminhão, né? É todo mundo ali juntando, né? E trazendo o que pode fazer para tentar, né, estabelecer um conhecimento mais favorável, né, a uma criticidade, uma autonomia. Não sei se eu consegui, porque essas perguntas são Claro, não. complicadas, né? Não, são.
motes para você desenvolver, fique tranquilo. Sim, E, sim. bom, nós temos, acho que mais uns 3, 4 minutos. Eu não recebi nenhuma pergunta aqui, né? A produção deve estar trabalhando aí para ver se tem alguma pergunta, por favor. Né? O Enzo, a Jade, que são os nossos bolsistas, se tiver mais alguma pergunta, eu peço para vocês me mandarem aqui pelo WhatsApp. Nossa. Bom, enquanto não chega, eu, de todo modo, já queria deixar aqui o meu agradecimento também, em nome do Eduardo, do Lepcom, de toda a equipe, pela sua presença. Antes que caia a nossa live aqui. E, de todo modo, acho que tem um dado muito interessante, né, que eu acho que são 3 campos que devem se comunicar, né, e às vezes não se comunicam, que é a história pública, a história escolar e a história acadêmica, ou a história historiográfica, podemos dizer assim, a história pesquisada, né? Lembrando que não há uma hierarquia entre elas, acho que são uma discussão muito forte na educação, você conhece muito bem, né? E, ao mesmo tempo, há uma complementaridade tensa, né, entre esses campos, não são também a mesma coisa, nem sempre convergem, mas eu acho que a gente precisa construir esses pontos de convergência entre esses 3 campos. Porque o que a gente assiste muito também são, às vezes, vetores que partem de um ponto, mas vão para lados muito distintos, né? História pública, história escolar, história acadêmica. Eu acho que o esforço todo, acho que teu esforço, eu sei que você atua diretamente nessa área, é construir essas conexões dentro de cada especificidade, dentro de cada espaço. Chegou aqui uma pergunta, vamos ver se a gente consegue rapidinho, do Ivanilson. E nós temos aí 2 minutos mesmo. Como a história pública pode compreender a noção de história vinda da sociedade? Pelo que eu entendi, como que a história pública trabalha, né, certas demandas sociais, aí, certas visões do passado que estão difusas na sociedade. Nós vamos ter 2 minutinhos aí. Vou tentar ser Rodrigo. bem breve aqui, mas me parece que a história pública ela é mais aberta, não é, do que, pelo menos até umas 2, 3 décadas atrás, a essas demandas sociais, né, do que a própria academia. Né? Então, a história acadêmica mesmo, da pesquisa arquivística, ela havia maior dificuldade da inserção desses temas mais urgentes, não é? Eram muitas vezes, inclusive, um campo da história do tempo presente, né? Muitas vezes que teve uma relativa resistência, não é, para se consolidar, né, como um campo da história. Tem um exemplo na Jill Liddington, que é uma historiadora inglesa, né, e trabalha muito na chave da história pública. Ela cita o caso da Austrália, em que a história pública australiana ela lida muito nessa perspectiva de trabalhar junto com as histórias de grupos sociais, inclusive para processos judiciais, para fomentar, não é, aí reivindicações junto a tribunais e políticas públicas, né? Então a história pública ela está muito ligada, história indígena, não é, grupos quilombolas, LGBTQIA+, está muito forte esse diálogo, né, entre produções de história da chave da história pública com demandas sociais, né, Ivanilson? Acho que é bem forte nesse sentido, sim. E o caso brasileiro é muito forte também, né? Estou pensando Essa na área de perspectiva. antropologia aqui, né? Talvez nossos colegas de antropologia façam mais esse trabalho histórico, Uhum. historiográfico em relação às demandas sociais de comunidades, sobretudo Que vulneráveis. fundamentam, não é mesmo, né? Mas a As história eu lutas acho que está históricas. mudando Né? também. Eu vejo o campo da escravidão, por exemplo, outros campos, história indígena mesmo, tem uma mudança grande aí no ar, né? Demandas, Sim. história da ditadura, por exemplo. Né? Enfim, A história da ditadura tem muito exemplo, né? De práticas ainda de que a história história pública. acadêmica trabalhe essas demandas, mas não simplesmente as responda de maneira automática. Acho que essa é talvez a Sim. tensão maior entre a história e essas demandas. Né? E é E, interessante, só para você dar um tempinho aqui, essa relação que você mencionou, né, desses 3 campos, história escolar, acadêmica e a história pública, ela de fato não tem, ela é muito horizontalizada, porque nós temos pesquisadores acadêmicos fazendo trabalho de história pública na escola, né, e professores, né, que vêm para o Prof. História, que estão na sala de aula trazendo suas demandas da história escolar
para uma pesquisa acadêmica, né, dentro da universidade com a perspectiva da história pública. Então, isso é bem interessante e isso é muito motivador. Né? E acho que é por isso também que, dentro do campo do professorado, isso tem chegado muito fortemente no professorado, né, do ensino básico, essas possibilidades de trabalho, porque oxigenam e abrem um leque, né, de perspectivas aí para favorecer, né, o cotidiano escolar, que é sempre desafiador. Né? Eu agradeço muito, Rodrigo. Também agradeço todo o apoio aí dos bolsistas, né? A Kathleen, a Jade, o Enzo e também o Eduardo, eu sei que está aqui assistindo, e todos que assistiram a gente aí nessa live Eu que já. agradeço, né, Marcos? Sempre lembrando que na última terça-feira do mês a gente tem a live. Obrigadíssimo. Acho que agora realmente a gente não deve abusar mais da paciência aqui do Instagram, tá bom? Tá Obrigado, ótimo, Rodrigo. Marcos. Muito obrigado. Eu que agradeço aí a todos. Lembrando que esse vídeo estará gravado, estará disponível e todos os envolvidos podem fazer aí o uso que quiserem dos vídeos que estão na nossa página, né, na Tá LabCon ótimo, 2021, então. tá bom? Obrigado, viu, Rodrigo? Eu que agradeço. Abração para você, para o Eduardo, para o Enzo e para a Jade, e todos que nos acompanhou aí nos acompanharam nesse momento aí de hoje, finalzinho da tarde. Abraço, Valeu. gente. Tchau, tchau. Tchau. Tudo bem.